Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula sensacional aqui no canal e dando continuidade aí aos nossos vídeos de Photoshop. Hoje a gente vai falar sobre escala sensível ao conteúdo. Ou seja, sabe quando você tem aquela imagem e você tem aquela vontade de esticar ou reduzir a sua imagem na lateral ou no eixo da vertical? A gente vai aprender a fazer isso hoje sem criar distorções grotescas como os nossos sobrinhos fazem quando pegam textos, né? Quando os sobrinhos pegam os textos e esticam aqueles textos assim, fica um resultado maravilhoso na arte. Ou quando eles pegam aquelas imagens assim, distorce aquela coisa e fica aquela coisa maravilhosa. E hoje a gente vai aprender a trabalhar com escala sensível ao conteúdo para evitar distorções grotescas como essa, mas trabalhando com o eixo da vertical e da horizontal. Porque nem sempre a gente vai querer trabalhar a proporção da imagem. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica muito bacana de Photoshop avançado, que vocês vão poder trabalhar o eixo da vertical e da horizontal na hora de comprimir, reduzir o tamanho da imagem, mas de forma que a imagem não sofra tamanhos de distorções e não fique uma coisa grotesca, ou reduza, né, sofra distorções, mas bem minimamente, quase imperceptível, ok? Então vamos lá, pessoal, são três técnicas que eu quero ensinar aqui para vocês hoje. A primeira é como escalonar a largura e a altura, a segunda é como escalonar protegendo a pele e a terceira é como escalonar por canais, ok? Então, imagina o seguinte, eu abri aqui meu Photoshop CC, mas você pode estar utilizando a partir da versão CS5, que essa opção já vai estar disponível, e eu tenho aqui, né, no meu Artboard, eu tenho aqui no meu palco uma imagem, ok? Que tracei só um grid aqui para manter uma referência, porque é o seguinte, o efeito, ele é possível de ser feito, mas ele também tem um limite, então a gente tem que se atentar a isso. Então eu tracei essas linhas só para eu ter uma orientação. Se a gente for pensar no caso padrão, imagine que eu pego essa imagem aqui, vou dar um Ctrl T nela, ok? Para ativar a ferramenta de escala, para poder escalonar a imagem. E percebam que aqui ó, ele vai mostrar para mim um eixo onde eu posso reduzir ou diminuir a escala da minha imagem. Então imagina que eu vou fazer isso, né? Se a gente vai no padrão da proporção, a gente segura o Shift e vai até reduzindo. Mas imaginem que eu quero reduzir isso em altura ou só em largura e não em proporção. Se eu pegar e tentar fazer isso ó, pelo eixo da altura aqui, ó, pelo eixo da horizontal, olha o que ele vai fazer para mim. Ele cria essa distorção aqui na minha imagem, ó. Então ficou tudo marmota, né? Distorceu o barquinho aqui, a caravela, distorceu aqui as árvores. Mas como que a gente pode fazer isso então de uma maneira que não seja tão destrutiva a imagem e não distorça tanto? O Photoshop tem uma opção que se chama escala sensível ao conteúdo, ou no inglês, Content Aware Scale. Aí você clica nessa opção, Alt, Shift, Ctrl C, e aí ele vai trazer aqui para nós esta opção. Desabilitem essa opção aqui se estiver habilitado, que é para a próxima etapa que eu vou explicar. E olha o que vai acontecer se a gente diminuir aqui agora, né, para, na verdade, descer o eixo horizontal aqui para baixo até a linha. Olha o que ele vai fazer para nós. Estou reduzindo, cheguei na linha. Na hora que eu der um Apply, olha o que ele vai ter feito para nós. Comparem a imagem anterior com a minha imagem. Ele preserva o conteúdo, ele não corta a imagem como se a gente tivesse pegado aqui o corte e desse um cut aqui na imagem. Ele preserva o conteúdo de forma que, como se fosse um display, ele conseguisse arrastar os elementos de forma proporcional à minha alteração de escala. Ou seja, tanto no eixo na horizontal como na vertical, ele vai fazer isso para mim. Mas se eu arrastar demais, ele vai começar a distorcer porque ele também tem um limite da própria imagem. Mas percebam os coqueiros aqui, ó, como que eles ficaram preservados, o próprio barco, a escala do barco. Ou seja, quando você usa a escala sensível ao conteúdo, ele preserva essas alterações da escala para você de acordo com o conteúdo que você tem na sua imagem. Muito legal. Então essa é a primeira técnica que você pode usar tanto a largura como a altura para estar fazendo. A segunda técnica é com relação a imagens onde a gente tem tons de pele. Então imagine essa foto aqui de duas pessoas sorrindo e eu quero aplicar isso lá. Então imagine o seguinte, vou fazer a marmota lá que o sobrinho faz, né? Pega aqui no eixo da horizontal e olha só como que ficou a imagem. Ele distorceu, não ficou um resultado bacana. Imagine então que eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl J e vou escrever aqui imagem 02 e vou colocar essa imagem 03, só a nível de didática mesmo. Então imagina que eu vou pegar essa imagem aqui, vou voltar ela aqui para
para o início, onde ela estava. Imagine que eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou lá no Content Aware Scale. Na hora que eu fizer aqui, ó, que eu mandar ele fazer a alteração, olha o que ele está fazendo para mim aqui. Ele deu uma distorcida em relação ao pescoço. Aqui já não ficou um resultado bacana, olha só, ele deu uma sobreposição. Então, o Photoshop traz para nós uma ferramenta, uma opção dessa ferramenta Content Aware Scale, ou escala sensível ao conteúdo, que é para a gente preservar os tons de pele. Então, você clica nesse bonequinho aqui, esse fantasminha, sei lá o que é isso, Protect Skin Tones, e ele vai proteger para vocês os tons da pele. Então, na hora que eu arrastar, pessoal, olha só que resultado que eu vou ter. Ele está preservando para mim os tons da pele, deixando isso sensível ao conteúdo da imagem. Então, olha só, o pescoço não sofreu distorções. Aqui a gente tem algo muito mais suave. E se tiver algum errinho, basta preservar um pouco, fazer um recorte, mas já ajuda demais. Olha a relação da outra imagem com essa. Uma preservou o conteúdo e a outra não. Então, sempre quando a gente tiver tons de pele, habilita aquele bonequinho lá da Content Aware Scale, que ele vai preservar os tons de pele para nós, ok? Bem bacana essa técnica. E agora, para a gente finalizar, não menos importante, eu vou ensinar para vocês a trabalhar com preservação de áreas na hora de trabalhar com a Content Aware Scale. Então, imagine que eu tenho essa imagem e eu vou fazer aqui a distorção, ó, distorção padrão, né, sem usar a Content Aware Scale. Vou dar um apply, distorceu a imagem, ficou marmota, não ficou legal. Então, eu vou pegar a imagem 2 e vou tentar fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar a Content Aware Scale. Então, imagina o seguinte, eu vou vir aqui no Edit, Content Aware Scale, vou habilitar os Skin Tones e vou até lá. Olha só, ele está preservando para mim o conteúdo sem remover nada e trazendo a minha imagem aqui com um recorte sensacional. Então, olha só a diferença, preservou até a água ali, né? A proporção e tudo mais. Mas imaginem que quando chega em um determinado ponto dessa imagem, ela começa a se distorcer. Então, imagine o seguinte, vou vir aqui em Content Aware Scale, deixo os Skin Tones preservados e vou reduzindo aqui. Olha só o que vai acontecer. Na hora que ele começar a chegar aqui, ó, olha lá, ele está começando a distorcer. Por quê? Ele não está considerando que a gente está preservando essa área do chapéu, mas somente da pele. E mesmo assim, na hora que chega um determinado ponto, ele começa a distorcer da pele, porque é o limite da distorção. Então, como que a gente pode fazer para preservar uma área da nossa imagem na hora que a gente estiver trabalhando o Content Aware, o Content Aware Scale, né? Então, o que a gente pode fazer? Imagina que eu tenho a mesma imagem, ok? Habilitei ela aqui e eu quero trabalhar com Content Aware Scale. A gente vai trabalhar com canais para poder preservar uma área que a gente queira. Então imagine aqui nos channels, eu vou vir aqui criar um novo canal alfa, tem que ser preto, ok? E na ferramenta gradiente eu tenho uma opção aqui onde eu tenho um gradiente preto para o branco, ou seja, uma transição que mostre e outra transição, uma transição que não mostre e outra que mostre. E eu vou habilitar aqui o padrão Reflected Gradient. E aqui ele vai mostrar para nós um gradiente refletido. Então, se eu vier aqui na minha imagem, eu tenho mais ou menos essa área aqui referente à área que eu quero preservar. Então, eu vou só fazer uma seleção bem breve, ok? E vou lá nos channels e voltar no alpha. E eu tenho aqui a seleção que eu fiz só para ter uma referência de onde que a mulher está. O que eu vou fazer agora? Eu vou segurar o Shift e vou arrastar aqui até eu chegar numa luminância bacana, porque a área branca é a área que vai justamente preservar os nossos skin tones, os nossos tons de pele e, de certa forma, a área que a gente quer preservar na imagem. Então, vou fazer mais ou menos aqui, mais ou menos isso que eu quero. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou até tirar aqui, quando eu faço isso, eu volto para o canal RGB e venho aqui na minha imagem 3. Agora, se eu vier no Content Aware Scale e habilitar os Skin Tones, na hora que eu arrastar, ele vai preservar toda aquela área branca lá que eu demarquei na minha imagem. Ou seja, a não ser que chegue ao limite, ele vai preservar aquelas áreas lá para nós. Então, olha só, eu já cheguei no máximo e ele não distorceu o chapéu ainda, porque ele está considerando a área branca que a gente criou da máscara. E olha só que legal. Em uma, a gente sofreu a distorção, e na outra, que a gente demarcou a área aqui do canal alfa, na verdade, quando a gente faz essa seleção, a gente não pode esquecer de habilitar a aba do Alpha Channel. Então, vamos vir aqui em Content Aware Scale, e aqui Protect a gente tem Alpha. Aí, se a gente fizer isso, ó,
ele vai preservar aqui para nós. No nosso caso, a gente deu sorte porque eu não tinha habilitado o Protect Alpha, mas ele preservou. Mas o Alpha vai trazer isso para nós, ele vai proteger uma área que a gente queira na hora de trabalhar com o Content Area Scale. Então aqui nos Channels, se eu tiver o Alpha 1 aqui, ele vai proteger para nós essa área em branco referente à imagem como um todo na hora de trabalhar o Content Area Scale. Mas não esquecer de, na hora de aplicar o Content Area Scale, da gente não cair no erro de esquecer de habilitar o Protect aqui, porque ele vai selecionar qual a referência que eu quero de proteção. E o Alpha 1 é a que a gente já havia criado, e aí ele vai considerar o channel que a gente criou, beleza? Não esquece de colocar a opção Protect. Então, pessoal, a gente gera esse resultado bem bacana. Então, quando a gente tiver várias imagens e a gente quer comprimir elas, porque realmente é preciso, ou na horizontal ou na vertical, Content Area Scale, escala sensível ao conteúdo, é uma boa opção. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de dar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo, ajuda muito o projeto. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!